Olá, turminha, tudo bem? Nós estamos aqui, né, para mais uma aula casa, certo? Aula casa. E aí nós iremos ver hoje um pouquinho sobre vozes verbais, tá certo? Mas antes de iniciar o conteúdo de vozes verbais, eu quero passar para vocês. Hoje são duas atividades, certo? A primeira atividade vai ser um resumo da nossa aula de campo, né, que foi a visita ao shopping. Tá? Eu quero que vocês façam um resumo para mim no caderno de produção textual. Vai valer um pontinho extra, tá certo? Um resumo com no mínimo 15 linhas, falando da importância, né, do shopping para a cidade, que foi colocado nessa importância lá no momento da aula. Para vocês, será que é importante ter um shopping? Né? O que vocês acham do shopping daqui? Esse shopping é legal? O que é que vocês mudariam nele? O que é que deveria ter? O que é que tem que vocês acham que é muito bom? Né? Realmente, será que ele serve para um momento de lazer em família, com amigos, né? Ou seja, valeu a pena o investimento desse shopping? Ou será que esse shopping não faria diferença? Então, vocês estão colocando aí, né, para vocês, na opinião de vocês, a importância, né, que esse shopping tem aí. Se o shopping trouxe fins lucrativos legais para a cidade, se gera uma renda ali, se gerou oportunidade de emprego, tá? Tudo que for colocado lá na aula, vocês podem estar resumindo aí na atividade de vocês, tá certo? Então façam que eu vou corrigir semana que vem na sala, tá bom? Vou dar o visto, vai valer um pontinho para a prova, tá bom? Que também será semana que vem. Então agora, vamos aqui na página 232 do livro de vocês, ver um pouquinho sobre vozes verbais, tá? Certo? Então, vozes verbais, o que é isso, vozes verbais? É a voz, né, que é falada, que é dita, que vem com verbo, tá? E o que são verbos? São aquelas palavrinhas que definem o estado, mudança de estado, uma ação ou um fenômeno natural, tá bom? Então vamos lá. Nós temos três vozes verbais, certo? A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Nós temos essas três vozes. Então vejam só. A voz ativa é quando o verbo, né, aquela pessoa que está exercendo aquela ação verbal é o sujeito. Então nós chamamos de voz ativa quando o sujeito pratica aquela ação, tá bom? Então, se o sujeito está praticando aquela ação do verbo, eu chamo de voz ativa porque ele está exercendo, tá bom? Então vamos aqui a um exemplo de uma voz ativa. Veja só. Dom Quixote e Sancho Panza cruzaram as paragens em busca de batalhas. Então, Dom Quixote e Sancho Panza cruzaram as paragens em busca de batalhas. Então, o sujeito que nós temos é o sujeito Dom Quixote e Sancho Panza, né? São os sujeitos. E quem foi que cruzaram? Cruzaram é o verbo. Quem foi que exerceu essa ação de cruzar as paragens em busca de batalha? Dom Quixote e Sancho Panza. Então, eu tenho uma voz ativa. Por quê? O sujeito da minha frase foi quem exerceu essa ação do verbo, certo? Voz ativa. Quando eu digo assim, olha, a menina pegou a caneta. Então, meu verbo aí é pegou, né? A menina é meu sujeito. Quem foi que exerceu essa ação de pegar a caneta? A menina. Então, se foi a menina que exerceu a ação, eu tenho aí uma voz ativa, tá bom? Então, voz ativa, muito simples. Agora vamos para a voz passiva. A voz passiva é aquele termo, né, da pessoa que está sofrendo a ação, né? A pessoa que sofre a ação, né, é o sujeito, né, agente da voz passiva. Então, aqui já é diferente, veja só. Na voz ativa, o sujeito exerce a ação. Já na voz passiva é quem sofre a ação, tá bom? Então, se eu tenho uma voz lá que está dizendo que alguém sofreu alguma ação,
eu tenho aí um sujeito da voz passiva, né? Então, é o sujeito da passiva. Então, olha só, a voz passiva, ela vai deixar, né, aparente, deixar evidente, dar um destaque a quem sofreu, né, aquela ação verbal, tá bom? Então, a pessoa que sofre a ação verbal é o sujeito, né, agente da passiva, tá bom? Então, vejam só, o moinho de vento foi atacado pelo cavaleiro. Então, veja que o verbo aí é foi atacado. E quem é que foi atacado? O moinho de vento. Ele foi aí, nesse caso, quem sofreu a ação. E quem foi que praticou? O cavaleiro que atacou. Então, o moinho de vento, neste caso, é a pessoa, o ser que sofre a ação praticada lá pelo sujeito, tá certo? Então, vejam, o moinho de vento, neste caso, sofreu a ação, ele foi atacado, tá bom? Então, eu chamo de agente da passiva porque ele sofreu a ação, ok? Então, veja só, nós temos aí outro exemplo, vamos ver. Os alunos foram questionados pelo diretor. Então, foram questionados o meu verbo. Quem é que foi questionado? Os alunos, né? Então, eles sofreram esta ação. E quem foi que questionou? Quem executou a ação de questionar? O diretor. Então, o diretor, né, fez os alunos sofrerem a ação de serem questionados. Então, são os agentes da passiva, tá bom? Essa voz aí tá dizendo que os alunos são os agentes da passiva que sofreram a ação que foi praticada pelo diretor, tá bom? Outro exemplo. O projeto foi aprovado por nós. Então, o projeto foi aprovado por nós. Então, quem é que foi aprovado? Quem foi? Esse verbo aí foi aprovado, tá dizendo o quê? Né? Então, quem foi aprovado? O projeto. Então, o projeto sofreu a ação de ser aprovado. Então, ele é um agente da passiva, tá bom? E quem foi que praticou essa ação de aprovar? Nós. Então, nós somos o sujeito que executamos a ação de aprovar o projeto que sofreu a ação, tá bom? Vejam só, nós temos aí na voz passiva, nós temos dois tipos de voz passiva. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá bom? Aquela voz passiva analítica é como lá, né, no assunto que a gente viu no 6º ano, tá certo? Que vocês veem lá, sobre passivo e analítico. Analítico é quando nós temos dois verbos que chamamos de locução. Nós temos uma locução verbal, né, que tem o valor de um verbo qualquer, tá bom? Então, veja só. Dom Quixote foi criado por Maria, por exemplo. Então, Dom Quixote foi criado. Foi é o verbo ser, mais o verbo criar, né? Então, foi criado. Nós temos dois verbos com função, né, com valor de um. Então, esse foi criado, eu chamo de passivo, porque ele sofreu a ação de ser criado por Maria. Então, esse foi criado aí, tá bom? Está indicando que nós temos uma voz passiva analítica, quando eu tenho uma locução verbal, tá bom? Já a voz passiva sintética é quando eu tenho o verbo mais o pronome se. Por exemplo, criou-se Dom Quixote. Criou-se, veja aqui, ó, criou-se tem o verbo criar, mais o pronome se, tá bom? Então, criou-se está dizendo que ele não se criou, né? Ele sofreu a ação de ser criado, né? Que é a mesma coisa de dizer foi criado ou criou-se. Então, nós temos a diferença somente na escrita, tá bom? Aí nós temos voz passiva analítica, que é quando tem a locução, e voz passiva sintética, quando temos o pronome junto, né, com o verbo, tá bom? Sempre vai estar assim, criou-se, mudou-se, moveu-se, vendeu-se, tá bom? Sempre com o pronome se, tá bom? Então, veja só. E a última voz, nós temos a voz reflexiva. Voz reflexiva é quando indica, né, que o sujeito tanto exerceu
quanto sofreu a ação. Então, é duas ações em uma. Ele tanto faz como sofre essa ação. Vejam só. A voz reflexiva expressa, né, uma ação, né, que do verbo que o sujeito ele tanto faz quanto recebe essa ação que ele mesmo provoca. Então, veja só. Nós preparamos-nos para a batalha. Então, quem foi que se preparou? Nós. Então, a gente tanto executou, quanto também recebeu, porque nós ficamos preparados para essa batalha, certo? Então, nós temos aí uma voz reflexiva, que faço e sofro. Por exemplo, outro exemplo aqui. Olhei-me no espelho, né? Então, quem foi que exerceu a ação de olhar? Eu. Mas eu também sofri a ação, eu me vi no espelho, tá bom? Então, eu chamo de voz reflexiva, que quando eu tanto faço, né, pratico, como sofro a ação. Nós temos na voz reflexiva, né? Nós chamamos de voz reflexiva recíproca, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu dou, eu recebo. Por exemplo, as meninas se abraçaram, né? Então, ao mesmo tempo que a menina abraçou, ela também foi abraçada no mesmo momento. Ela tanto abraça quanto é abraçada, tá bom? Se eu der nome às meninas, por exemplo, Maria e Clara se abraçaram. Então, enquanto Maria estava abraçando Clara, estava recebendo o abraço também de Maria, tá bom? Então, nós temos aí a voz reflexiva recíproca, que tanto ela faz quanto recebe. Neste caso, tem que ser duas pessoas, né, na voz recíproca. Já na voz reflexiva, não precisa. Eu posso eu mesmo fazer e sofrer. Por exemplo, a menina cortou-se com o estilete. Então, a menina usou o estilete e aí ela se cortou. Ela mesma que se cortou, tá bom? Então, tanto ela sofreu quanto ela executou essa ação, tá bom? Então, aí nós temos, né, nas páginas 232 e 233, uma atividade de estudo da língua, tá bom? Para vocês fazerem. Já na página 275, nós temos a atividade do exercício sobre esse conteúdo, para vocês estarem respondendo no caderno de gramática de vocês, tá bom? Então, nós temos, né, 232 a 237. São 5 questões de atividades, tá bom? Para vocês fazerem, responderem no caderno de vocês. Só responde, tá, gente? Não precisa copiar perguntas, a não ser que sejam aquelas de marcar, né? Que pede para vocês reescreverem a opção. Não sendo essa, só precisa vocês copiarem as respostas, tá bom? Então, as vozes verbais também é bem simples, né? Voz ativa, quando o sujeito executa a ação. Voz passiva, quando o sujeito sofre a ação que é feita por outra pessoa. E voz reflexiva é quando o sujeito tanto pratica quanto recebe a ação, tá bom? Então, fechamos por aqui. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar, certo? Que eu estou aqui. Tchauzinho.